bem-vindo ao programa Rumo Certo. Antes de começar o empreendimento, é indispensável definir claramente o posicionamento do comércio e como ele vai ser visto pelo consumidor. Os centros comerciais têm essa característica de atrair clientes pela popularidade e preços mais acessíveis. E para te ensinar como empreender nessa área, convidamos Melqui Dourado, gestor e sócio proprietário de centros comerciais populares em Brasília e Goiás. Oi, Melqui, bem-vindo! Oi, Vivian, obrigado. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um motivo de grande alegria. A gente está participando aqui, falando um pouco mais sobre o nosso negócio, né, e essa classe aí de pessoas que empreendem com muito pouco. É verdade, Melqui. Começa contando pra gente como você começou nessa área de centros comerciais, como foi empreender e um pouquinho sobre a sua empresa. Eu me descobri empreendedor muito cedo, né, aos 7 anos de idade. Então, sempre a vontade de empreender, de estar à frente de um negócio, ela faz parte da minha vida. E aos 18 para 19 anos, eu fui trabalhar como locutor de uma feira aqui em Brasília, conhecida como Feira dos Goianos, ali em Taguatinga. E muito rápido, coisa de 3 meses, eu tive a ideia de montar uma feira, né, de abrir uma feira. Para quem não conhece, talvez que não seja de Brasília, é uma galeria, um camelódromo, né, em alguns estados é conhecido dessa forma. E com muito pouco, R$ 40 foi o meu investimento nessa primeira aventura minha ainda na época, com 18 anos. Nós abrimos essa feira no Recanto das Emas, que é uma cidade satélite aqui de Brasília, né? E assim, tudo muito, muito precário, né? Com pouquíssimo investimento. De fato, os feirantes naquela oportunidade acreditaram, né, na ideia e nós iniciamos, né? Já estou com 17 anos nessa área. Hoje nós temos algumas unidades entre feiras, camelódromos, galerias e shopping center. A nossa empresa hoje é referência a nível nacional. Aqui no Distrito Federal hoje somos os maiores nesse segmento, né? E sempre abrindo novos empreendimentos. Estamos agora partindo para mais 2 grandes shoppings populares e é isso, né? Hoje são mais de 2.000 inquilinos no total, são mais de 2.000 pontos comerciais, mais de 1.000 inquilinos e a gente vem trabalhando aí, né, ajudando, costumo chamar de empreendedorismo social, que de fato ajudamos esse pequeno lojista com projetos como Escola do Lojista, por exemplo, que acontece dentro dos nossos empreendimentos. Então ajudando, né, dando uma certa mão, cobrando um valor justo por isso, tem dado muito certo o modelo de negócio. Bem legal, Melqui. O empreendedor que está assistindo a gente quer começar nessa área, como ele pode fazer? Quanto custa para ter um pequeno camelódromo, um pequeno comércio? A pergunta é sobre ter o camelódromo ou ter uma pequena loja dentro do camelódromo? O camelódromo é um espaço inteiro que você fala. Isso, exato. Aí dentro dele existem pequenas lojas, várias pequenas lojas. Exato. Bom, eu então sou o gestor e sou proprietário desse espaço, né? E eu acolho aí os pequenos lojistas. Tá certo. Como eu faço então para ter uma lojinha no seu camelódromo? Vamos lá. Vívia, varia muito, né? Então, assim, eu costumo dizer que para empreender você pode começar com R$ 500 como com 500 milhões, né? Então vai depender muito do seu capital. E a gente também tem a ciência de que essas pessoas, a maioria das vezes, começa por necessidade, né? E não por opção. A pessoa ficou desempregada, a pessoa tem ali os seus compromissos e precisa vender alguma coisa, né, para conseguir suprir as suas necessidades. Então a gente tem vários casos, né? Eu tenho o camelódromo mesmo, que seria a feira, onde você pode começar com muito pouco, R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000. Nós temos as galerias, que já é um pouco mais evoluído, ali uns 10, 15 mil reais. E nós temos os shoppings, né, que são shoppings regionais, de operações locais, que você começa ali talvez com 30, 40, 50 mil reais. Então hoje a gente consegue, né, atingir todas as classes aí de pequenos empreendedores, né, e talvez a partir de R$ 2.000, R$ 2.500, você consegue hoje ter um negócio. Esses camelódromos e essas feiras nossas também têm uma característica muito legal, que eles não funcionam todos os dias, né, justamente por entender a necessidade desse pequeno empreendedor. Né, ele tem lá os seus compromissos particulares, ele tem lá as suas necessidades do dia a dia. Então a gente tem camelódromo hoje que funciona apenas uma vez por semana, temos unidades que funcionam 2, funcionam 3,
né? E de acordo com que esses pequenos empreendedores vão criando fôlego, eles vão criando uma estabilidade, a gente vai abrindo mais. Então a gente tem unidades que começou abrindo apenas uma vez por semana e hoje ela abre todos os dias, né? Então a gente tem várias situações e várias formas aí da pessoa começar dentro de um camelódromo. E essa dica também serve para as feiras públicas, para as feiras livres, né, para os shoppings populares públicos, enfim, sendo público ou privado, né, as dicas seriam aí para quem quer montar uma pequena loja física, né? Essa seria a ideia. Muito bacana. Melqui, qual a diferença de gerir uma grande empresa, uma empresa média, e de gerir um pequeno comércio? Uma empresa grande e média, você dá ordens, né? Você treina equipe, você tem ali os seus setores, tem os seus gerentes. Uma empresa pequena, você faz tudo, né? Você é do office boy ao diretor nacional. Então, a grande diferença seria talvez essa fragilidade da pequena empresa, né? Porque os seus problemas pessoais, eles interferem diretamente no seu negócio. Seu filho adoeceu, né? Atrapalha o seu negócio. Você adoeceu, atrapalha o seu negócio. Né? Qualquer pequeno obstáculo vai colocar em xeque o seu negócio. Então, entendendo essa sensibilidade, entendendo essa dificuldade do pequeno gestor, é que a gente consegue se destacar hoje na liderança dessa classe. Mas o grande diferencial seria isso. Uma pequena empresa, você é o executor, você é o operacional de tudo, né? de toda a necessidade do negócio. Já uma grande empresa, não. Você vai trabalhar com líder, você se torna, de fato, um grande líder, né? E aí você trabalha com decisões, com ordens, né? De fato, com a gestão tradicional que a gente conhece, né? E essa galera que está começando, ela não se encaixa exatamente nesse mundo business que a gente tanto fala, né? Então ele, de fato, tem que colocar a mão na massa, ele tem que ir no banco, ele tem que fazer compra, ele tem que vender, né? Então ele tem que, de fato, bater o pênalti, correr e cabecear. Então é bem desafiador, né? Na verdade, o grande desafio e a grande dificuldade de qualquer negócio é o início, né? Do meio para o fim costuma-se ser, não o que mais fácil, né? Mas os desafios mudam, né? Os obstáculos mudam e costuma ser um pouco mais tranquilo, né? Você tendo dinheiro em caixa, você consegue gerir muito melhor. Mas o início sempre é bem complicado, Vitor. Por questão de produto, você acha que esses comércios populares, eles acabam vendendo mais, são mais rentáveis do que uma empresa grande, por exemplo? Que você tem um produto de mais qualidade, mas que demora um tempo para você colocar no mercado, para você ter clientes fiéis. Vívia, eu costumo dizer muito que a informalidade é diferente da ilegalidade, né? Então, nós estamos falando de um público que trabalha muito na informalidade. E isso, obviamente, gera uma margem de lucro muito maior, né? Então, não necessariamente esse produto popular tem uma qualidade muito inferior. Mas o que ele não tem, muitas vezes, é a etiqueta, né? É o marketing que existe em cima das grandes marcas, né? Em cima desses produtos, talvez, classe A e B. Enfim, a nossa base, a base da pirâmide, né? Ela sempre é da classe C e D, né? Então, automaticamente, a gente tem um fluxo muito maior, a gente tem um número de clientes muito maior. Então, o giro, sim, é maior, né? Eu não diria que é mais fácil, ou que ganha mais, ou que ganha menos, mas a gente tem um fluxo bem maior do que o produto A e B, né? E por estar muitas vezes na informalidade, nem sempre, né, dentro das nossas galerias, por exemplo, é obrigatório ter lá a formalização da empresa, mas como a maioria, né, uma boa parte trabalha na informalidade, sim, ele tem uma margem maior, ele talvez teria um lucro maior, né, proporcionalmente falando, do que as grandes redes, né, e as grandes lojas. Agora, Mel, que você falou, as pessoas trabalham de uma forma informal e não ilegal. Todos são microempreendedores individuais, têm o papel certinho. O microempreendedor é um projeto ainda novo, né? Apesar de a gente já estar há mais de 10 anos. Mas talvez a falta de informação, a falta de qualificação dessa galera, né, talvez ainda gere esse bloqueio. Não seria a maioria, mas ainda temos sim uma boa parte na informalidade. É o costureiro, né? As nossas feiras, por exemplo, é muito voltado à moda. Então ainda tem muito aquele costureiro fundo de quintal, né? Ainda tem muito aquela galera que trabalha sem essa formalização. Mas nós, né, como os líderes das galerias, o próprio governo, né, e enfim, algumas outras instituições incentivam muito essa formalização
e estamos trabalhando para que sim ela aconteça, até para o bem do empresário, do microempreendedor, né? Então, o microempreendedor individual, por exemplo, que é o MEI, ele gera uma garantia muito interessante para o empresário ali, né? Para esse pequeno empreendedor. Então, a gente incentiva por vários motivos, né? Primeiro, para que ele ande de forma correta. Segundo, para que ele tenha essa garantia, né, de talvez não sofrer uma fiscalização, de talvez, por aquela fragilidade que eu falei, dele talvez precisar ter que ficar um tempo sem trabalhar e ele ter ali a cobertura do INSS. Então, assim, são vários bons motivos para ser um microempreendedor, mas ainda existe uma grande parcela na informalidade, infelizmente, né? E é exatamente contra isso, né, a favor disso, na verdade, que a gente trabalha muito, né, levando essa informação, levando essa qualificação que muitos empreendedores não têm. Como eu disse, muitos entram por necessidade. A pessoa perde emprego, avançou a idade, não tem muitas opções, começa a costurar, começa a vender, abre uma banquinha na feira, né? Então ele entra ali totalmente despreparado e totalmente perdido. Então ele precisa sim de instituições como o Sebrae, como outras, como a nossa Escola do Logista, para que ele entenda que não é um bicho de sete cabeças, para que ele entenda que não é tão complicado assim, ele está dentro da legislação, ele está de acordo com a lei do nosso país. Então é muito legal, é um trabalho que a gente realmente pega na mão do nosso lojista, né, desde essa formalização até o crescimento, como a gente tem várias histórias dentro dos nossos negócios, né, de pessoas que começaram praticamente do zero e hoje tem muitas unidades e faturam milhões anualmente. É bem legal o que você falou, né? Esse comércio pequeno. Quantas pessoas trabalham nesse tipo de comércio, Melqui? Hoje o MEI no Brasil ele está na casa de 11 milhões, né? Estima-se que entre informais e formalizados a gente tem uma média de 40 milhões de pessoas. A gente está falando de mais ou menos 20% da população classificada como esse empreendedor popular, né? Como esse empreendedor, esse pequeno empreendedor. Na verdade, talvez seja a maior classe trabalhista do Brasil, né? De fato, é quem impulsiona, é o cara que se vira, é o cara que faz o bolinho no pote, né? É o cara que dá um jeito, né? Ele empreende ali de qualquer forma e de qualquer jeito, infelizmente. Mas falando de MEI, a gente está falando de 11 milhões de inscrições hoje no Brasil. Muito bom. E esses comércios populares, Melqui, como é que faz para atrair o cliente? Eles têm mais, vamos lá, vem, pega aqui, é mais falado, tem mais brincadeira, né? Mais informal que o comércio normal. Em Brasília e no Brasil, é cultura, né? Feira, você ir na feira, né? Comer ali um pastel, você passear, principalmente em Brasília, é muito cultural. Hoje o ponto mais visitado do Distrito Federal, segundo a Secretaria de Turismo, é a Feira dos Importados. Né? Inclusive, a gente tem uma galeria bem na frente da Feira dos Importados. Então, é muito cultural essa questão. E, de fato, a gente tem que entrar na onda ali do povão mesmo, né? O povão brasileiro, ele gosta dessa bagunça, ele gosta dessa animação, dessa alegria. Isso faz parte. E é bem interessante, Vivi, o comércio popular, que se eu enfeitar demais, pelo incrível que pareça, minhas vendas diminuem. Então eu tenho que deixar, a arquitetura tem que ser muito simples, porque existe uma, poderia falar talvez uma lenda, não sei, um mito, que quanto mais bonito, mais caro é. Então a nossa arquitetura tem que ser muito simples, né? E eu já tive várias experiências, sabe? De reformar uma galeria, de colocar ali um porcelanato, de dar uma melhorada e as minhas vendas ter uma redução. Então é bem engraçado isso. E, de fato, tem que ter essa alegria. Então, tem que ter lá o locutor, que era o que eu fazia. Tô aqui na loja tal, né, vem pra cá e aproveite, promoção tal. O nosso Instagram é bem, né, as nossas redes sociais são bem povão mesmo, interagem, né, constantemente ali com o cliente. E tem que ter, né? Aí tem lá um lojista que não gosta muito do outro gritando, o outro quanto menos grita, menos vende. É bem legal. E particularmente eu gosto mais da feira do que do shopping, viu, Vivian? Eu me sinto melhor na feira do que no shopping. Se sente mais à vontade. Essa parte estética, então, ela não atrai, né, o público mais popular. Pois é, existe aí essa, sei lá, acho que seria uma lenda, né? Existe aí esse mito aí de que
de que se a loja é bonita, se é tudo muito arrumadinho, se está no ar-condicionado, isso torna o produto mais caro, né? Então, assim, quem vai na feira vai em busca de preço, né? Quem vai num shopping, por exemplo, vai em busca de conforto. Né? Então, assim, é muito engraçado. Eu tenho cidades que eu tenho um shopping e feira, inclusive um na frente do outro. Então, por exemplo, na feira ninguém me reclama se alguém bateu em carro, se alguém mexeu no carro, se ela tropeçou em alguma coisa, ela não me reclama. No shopping, cara, se alguém olhou de cara feia, ele está reclamando. E é o mesmo cliente. Né? Então, assim, é bem engraçado. Mas a busca é essa. Em feira, ele já vai sabendo que vai ser um tumulto, né, que ele talvez vai ter que ter ali um certo desconforto em algum momento, mas ele está em busca de preço de fato. E no shopping, ele vai em busca de conforto, de comodidade, né? Aí ele já quer um estacionamento bem mais seguro. Na feira nem estacionamento tem muitas vezes. Então, assim, existe essa diferença aí que é gritante, que é uma muito longe da outra. É verdade, mas é bem legal, né? Tem público para tudo, né, Melk? Tem público para tudo. Muitas vezes é o mesmo público, como eu falei, né? Mas eles vão programado. E é muito, muito interessante o seguinte, por exemplo, uma feira de moda, ela não vende um outro produto. Vou te dar um exemplo. Na feira dos importados não se vende bem moda feminina, né? Porque parece que existe uma programação mental e não vende. Por exemplo, nas minhas feiras de moda, produtos como brinquedo, por exemplo, cama, mesa e banho, cosmético, não se vende bem. Né? Parece que existe uma programação de fato mental para que aquele segmento que você divulga ali, né, e atrai as pessoas, parece que só elas vão programadas para comprar somente aquilo. Então, quando você vê essas galerias, shops, feiras segmentadas, feira dos importados, feira do produtor, feira de moda, se você colocar ali um outro produto longe daquilo, dificilmente vai ter uma boa saída. Então, por mais simples que pareça, mas existe uma ciência, existe uma gestão por trás disso, né? A criação de mix, por exemplo. Então, existe um estudo por trás de tudo isso. Às vezes as pessoas acham que foi criado de qualquer forma, de qualquer jeito, por ser popular, então as pessoas têm essa mente. Mas hoje os centros comerciais populares privados, né, eles têm uma ciência muito legal. E contra isso a gente até vê hoje muitos centros públicos, né, em decadência, porque não existe essa gestão. Né? Inclusive hoje a maioria não, mas alguns governos, né, de prefeituras como São Paulo, BH, Manaus, alguns municípios da Bahia estão privatizando ou estão contratando uma gestão privada para gerir esses centros comerciais, essas feiras, esses mercadões municipais, né? Porque de fato tem que ter um estudo, de fato tem que ter uma gestão especializada para que consiga fluir, né? Para que consiga fazer de fato acontecer o que era esperado naquele centro comercial, seja ele qual for e onde for. Né? Para tudo tem que ter gestão, para tudo tem que ter estudo, para tudo tem que ter planejamento, e é mais ou menos isso que vem acontecendo em muitos centros comerciais públicos Brasil afora. Bem legal. Melk, para o empreendedor que está assistindo aqui, ficou muito animado em ter um quiosque, em ter aí uma barraquinha no camelódromo. O que você sugere? Qual é o setor que mais vende? Roupa, brinquedo, sapato? Esse mercado popular ele é muito voltado para roupa, né? Eletrônicos no geral, ali, acessórios de celular, produto alimentício também, né? O cara montar ali um dogzinho, montar ali um pastel, montar uma pequena loja ali de produtos naturais, enfim. Eu acho que seriam os 3 maiores segmentos. Moda, que aí inclui calçado, acessórios, né? Eletrônicos, que incluiria aí acessório, que incluiria uma série de produtos, e até o alimentício, né? Como produtor